Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá a todos, olá. E que estamos aqui o nosso segundo episódio nesta terceira temporada, é verdade, terceira temporada. É verdade. Depois de o primeiro episódio com uma excelente convidada, a Rita. É verdade. Que ainda não e ouviu, desta vez vá dar... vamos um bocadinho mais longe, vamos voltar novamente ao outro lado do Atlântico, fazer uma chamada... Com um convidado que já não é estranho para muitos dos nossos ouvintes, não é? Exatamente. Se não ouviram, esta é que fica a dica, ouçam esse episódio com o Arquivo RAW, que foi para comemorar o Dia Internacional da Fotografia, ou Dia Mundial, nunca sei se é Dia Internacional ou Dia Mundial. Acho que é Dia Mundial da Fotografia. E hoje temos aqui o Henry. Olá, Henry. Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Olá. Olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Sim, obrigado. É sempre um prazer. E passado meio ano, cá estamos outra vez, não é? Foi mais ou menos meio ano. E agora, como sempre, o Ruben vai fazer... Eu acho que o Henry vai vingar-se agora, depois da minha entrevista no Arquivo RAW, ele agora vai redimir-se. É verdade. O Ruben também, para quem não ouviu, o Ruben também já foi participante do Arquivo RAW, com uma entrevista bem interessante, por isso, depois de ouvirem este, podem ir ouvir o Arquivo RAW. Okay. Isso. Não desliguem agora, está bem. Acessem primeiro lá e ouvi o nosso escutem episódio, depois é que vão ouvir o do Ruben. Arquivo RAW. Foi uma conversa muito interessante e também recomendo. Bom, então vamos dar aqui o início, como a introdução. Vamos dar só aqui uma pequena introdução a quem é o nosso convidado de hoje. Então, Henry Mileu é graduado em jornalismo e trabalha há 25 anos com fotojornalismo. Atualmente é colaborador da agência de notícias DPA na Alemanha e Foto Arena no Brasil, fazendo coberturas com fotoreportagens em Hard News e Telling Stories. Foi vencedor do Prémio New Holland em 2012 e um dos premiados do POI Latinoamérica 2013 e 2017. Expôs trabalhos documentais no Uruguai em 2008, Paris em 2009 e em Portugal em 2014. Suas fotos integram o livro do melhor do fotojornalismo brasileiro, edições 2013, 2014, 15, 16 e 17. E na fotografia comercial trabalha com eventos, retratos, coberturas cooperativas e gastronomia. Eu acho que está tudo mais do que dito sobre o nosso convidado, por isso, mais uma vez... para dizer, isto é uma versão reduzida. É há já de haver aqui algumas atualizações, não é? Há aqui qualquer coisa que tu já podes acrescentar, pelo menos mais uma exposição, não é? Tanto quanto sabemos agora em Itália, não é? Com um trabalho que fizeste no Peru, se não estou enganado, não é? Isso, eu tenho que dar uma atualizada no currículo, mas é que a gente faz tanta coisa que acaba deixando algumas coisas para depois e também é um pouco estranho você falar de si mesmo, então eu fico meio constrangido de fazer meu próprio currículo. E eu acho que é um mal que todos os fotógrafos têm, é escrever tipo jogador de futebol, não é? Na terceira pessoa e falar sobre si mesmo. É verdade. Exatamente, preciso contratar alguém para fazer isso. Por acaso, isso é uma coisa... A nossa convidada anterior disse que teve alguém que escreveu isso para ela. Nunca consideraste pedir alguém para descrever a tua biografia? Eu até pensei, mas eu preciso achar alguém que goste de mim, né? Para que a biografia fique boa. Não pode ser... Que te favoreça. Tem que ser alguém que esteja mais alinhado, assim. Eu pedi para minha esposa, um dia que ela não estiver braba comigo, que ela escreva. Pedes à filhota, é mais fácil. Também. Ok, então vamos começar então para essa parte que tínhamos falado aqui de Cuba. Sim. Podemos já começar por aí. Podemos. O Henry começou há pouco tempo um projeto com o nome de Rawbooks e o Henry fez o favor de me oferecer uma cópia, qual eu agradeço já publicamente. Está aqui. Eu trouxe a cópia para o João Paulo ver. Do Cuba Boxing Boys. Eu só conhecia as fotos de versão digital, não tinha visto impresso. Porque este projeto foi um projeto que tu estiveste lá a fotografar em Cuba em 2014, se não estou enganado, não é? 2015. Podes falar-nos um pouco mais sobre isto? Eu fui para lá em 2015, na verdade. Já era uma vontade antiga, né? Eu tenho 3 cidades que eu considero que são as mecas da fotografia de rua, que seriam Havana, pela questão do tempo, né? O tempo passa lá de forma diferente. Nova York e Paris seriam as 3 cidades que eu gostaria de fotografar na rua, assim. Então, agora só me faltam 2. que eu vou ver se eu consigo riscar elas do meu bucket list aí em breve. Mas eu tive lá em 2015 e, na verdade, eu fui para lá. Na época eu trabalhava num jornal aqui em Curitiba. E
Foi no final de 2014 que o presidente dos Estados Unidos, que então era o Barack Obama, fez aquele discurso falando sobre a reaproximação do governo norte-americano com o governo cubano, né? E eu achava que isso era uma notícia importante, como se provou ser uma notícia importante, todo mundo cobriu isso, né? E eu tinha vontade de ir para lá para mostrar como que o povo lá de Cuba estava recebendo essa informação. E na época eu montei um projetinho para ir para lá, mas ele não foi aprovado pelo jornal. Então eu acabei indo nas minhas férias depois, que foi em julho de 2015, por conta, para fazer esse material. E é claro, eu saí com um balaio cheio de pautas, né? Coisas que eu queria fotografar e histórias que eu queria buscar lá em Havana, até porque eu faria o material, venderia e isso pagaria a viagem, né? A gente tem que achar um jeito sempre de financiar os próprios projetos. Então acabou que uma das histórias que eu queria contar era essa do boxe, mas eu não queria aquilo que eu já tinha visto em todo lugar. Eu queria procurar um outro viés. Então quando eu estava andando lá pela periferia de Havana, eu encontrei essa pequena escola que se chamava Escola de Boxeo Ninhos de Cuba. E encontrei o treinador, que era o Daniel Casanova, a gente conversou. E daí eu vi que ele treinava crianças, né, de 6 a 11 anos. Então eu fiz esse trabalho mostrando esses meninos que treinam boxe, porque é diferente daqui, eu não sei como é aí na Europa, mas aqui a gente tem muita escolinha de futebol, por exemplo. E a molecada vai lá... Por acaso é uma coisa que nós temos por aqui também, não é? E as crianças vão até lá é quase como se fosse uma diversão, né? E essa escola de boxe lá não, era algo que os garotos levavam a sério, vocês viam que eles tinham aquilo como uma opção de futuro para eles. Eu até com açougue digo que se um menino daqueles me desse um soco, eu caía. Eles treinam muito duro. Então, esse foi o trabalho, na verdade, de todos os trabalhos que eu fiz em Cuba, foi o que eu mais gostei de fazer, assim, que me deu mais alegria com ele finalizado. Eu não sei, eu entrei num espírito de fotografar que foi muito bacana para mim. Eu não tinha obrigação de fazer esse trabalho, era algo que eu estava fazendo naquele momento 100% para mim, então eu não devia nada para ninguém, nem para um jornal, para editor, nem para quem quer que fosse. Então foi um trabalho que eu consegui fazer com outra liberdade, certo? Isso, com total liberdade. Então, tanto que eu fiz muito pouca foto, eu sou bem econômico geralmente no fotografar. Acho que foram 129, 130 fotos, assim. E foi um material que eu consegui editar ele, inclusive, muito facilmente. Eu tenho lá as 12 fotos que foram pro WordPress Photo, as 10 que foram pro Poi Latam, mas a série inteira delas são pouco mais que isso, são 24 fotos. Eu consigo trabalhar esse material de várias formas dentro desse número mais reduzido de fotos. Então, para mim, acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz que deu tudo certo, assim, desde do fotografar até o editar. Que depois resultou num livro muito fixe. Eu acabei publicando ele depois na Flint Magazine, que era uma revista norte-americana. Na verdade, ela tem três editores. Um editor em Los Angeles, um editor em Londres e um editor em Bangkok. Então, cada um tem a revista é tudo uma coisa só, mas cada um tem uma certa autonomia de negociar os trabalhos, né? O que vai ser publicado. E eu acabei publicando através desse editor de Los Angeles. O primeiro contato de interesse foi do editor de Londres, mas foi passado para o editor de Los Angeles. Depois acabei publicando um outro trabalho lá também, que é sobre a pesca em Havana, que eu fiz lá também, acabei publicando na Flint também. E daí esse material, eu gosto tanto desse material que eu sempre quero trazer ele de volta à tona dos meus trabalhos. Então eu publiquei, e daí depois publiquei num outro jornal aqui, numa outra publicação aqui no Brasil, e daí ele foi ficando para trás. Então eu tenho ele lá no meu site, eu tenho ele no meu Instagram, mas sabe como é que é feed de Instagram? As coisas vão descendo, as pessoas não veem, né? Pois. E a ideia de trazer... Se perde. Isso, você tem bons trabalhos que vão ficando... vão se perdendo no tempo ali nos seus feeds. Então, a ideia de trazer ele de volta, eu queria materializar ele. Mas como ele é um trabalho muito enxuto, não compensa o custo-benefício de você mandar publicar um livro. Porque eu não sei como é que é, mas aqui é muito caro para você publicar um livro.
Então, sim, normalmente eles pedem-te muitas edições, acaba por ficar muito custoso, e se quiseres fazer uma coisa mais pequena convém que seja sempre por edição do autor. Acho que é a grande aposta que a maior parte dos autores tem. E daí foi o que eu pensei, em fazer algo como se fosse, a gente não chama de livros de fotografia, porque a gente não tem essa pretensão, a gente tem a humildade de saber que não são livros, a gente chama mais de fotozines, né? Sim, são feitos artesanalmente, é eu mesmo que costuro, inclusive já cortei o dedo cortando tem papel. Mais valor, não é? Sim, eu dei o sangue pelo trabalho. Sim, já sei que sim, já soube que literalmente deste o sangue pelo trabalho. Exato. Foi um trabalho que eu dei o sangue desde o começo, né? Então, e daí com essa ideia do HAL Books, quem encampou foi eu e o André Rodrigues, a gente publicou os nossos trabalhos e a nossa ideia era publicar os nossos trabalhos. Mas por uma alegria muito grande começaram vários fotógrafos a procurar a gente para saber como eles faziam e como eles podiam publicar os trabalhos deles também. Porque a gente sabe, fotógrafo está sempre fazendo algum tipo de projeto, ou seja menor ou seja maior, e gostaria de ter isso, né? De ter isso materializado. Então acabou que a gente resolveu que nós vamos encampar a HAL Books mais como se fosse uma editora mesmo, para fazer esse trabalho para os fotógrafos, produzir o material deles. E a gente agora deu uma parada, a gente está finalizando um trabalho de um fotógrafo agora, mas nós demos uma parada porque a gente percebeu que nós sabemos fotografar, sabemos fazer a produção disso, em um certo nível, não somos especialistas, é claro, a gente vai sempre aprendendo. Mas a gente não sabe ser empresário, né? E uma empresa ela precisa se sustentar e se manter. Lacuna. Exato. Da onde vem o dinheiro, como a empresa vai se manter e tal. Então a gente deu uma parada agora de uns 2 meses para fazer alguns cursos aqui, saber como até como precificar e como fazer a empresa se manter de uma forma que seja o mais barato possível no custo para os fotógrafos, mas que a empresa consiga se manter sem dizer a partir de amanhã nós não podemos fazer mais nada, que não temos mais dinheiro, fechamos as portas. Então a gente já que estás a falar neste assunto, e desculpa interromper, diz-me mais ou menos, se conseguires explicar mais ou menos como é que é o panorama do fotolivro no Brasil. Tu sentes que há consumo, há pessoas suficientes para o consumo que compensem a criação de uma editora e continuar a apostar financeiramente neste tipo de área? Bem, sempre tem fotógrafos lançando livros aqui, geralmente em parceria com editoras. Tem alguns fotógrafos que acabaram lançando suas próprias editoras para poder financiar os seus próprios trabalhos. Porque daí você tem linhas de financiamento diferentes. Quando você é uma empresa, quando você produz livro, você tem abatimento em alguns impostos, tem algumas coisas assim na legislação brasileira. Mas não é um volume, eu acho, muito grande, entendeu? As editoras sempre acabam deixando de ser só editoras de fotolivros e acabam fazendo outros tipos de trabalho porque uma empresa tem que sobreviver. A nossa ideia seria manter essa editora num formato pequeno e continuar publicando esses fotozines mesmo. É claro, buscando cada vez uma qualidade de impressão melhor e melhoria de materiais e tudo mais. Mas a ideia é que ela ficasse essa coisa mais artesanal mesmo. Que ela não seja uma super editora, enfim, que ela encampe o trabalho de buscar projetos de fotógrafos que não são necessariamente fotógrafos que têm uma visibilidade muito grande no mercado ou que sejam reconhecidos e famosos, mas que tenham trabalhos legais. É mais ou menos como tem um Instagram que eu sigo que acho que é Café Royal Books, algo assim. Sim, conheço, sim. É mais ou menos como se fosse esse trabalho que eles fazem, entendeu? Eles pegam material de fotógrafos, documentais e publicam, materializam isso. O deles acho que é mais em formato como se fosse uma revista, né? Mas o princípio é o mesmo. Sim. É trazer para a luz material de fotógrafos. O particular da Café Royal Books é que eles vão muito atrás de trabalhos de fotógrafos já mais antigos, se calhar até menos conhecidos. Sim. E dão-lhes a oportunidade de publicar alguns trabalhos que ficaram na gaveta. Exato. Eu acho que a grande aposta deles é por aí. E aqui é uma coisa fantástica, porque a gente que acompanha esse mundo da fotografia, dos fotolivros e tudo mais, acaba tendo contato com material que você não conseguiria ver de outra forma, entendeu?
Sim, mais ou menos, numa escala mais reduzida, mais ou menos como a história da Vivian Maier, entendeu? Você encontrar trabalhos que você já devia ter visto, mas que acabaram ficando engavetados porque o fotógrafo ou era um fotógrafo amador, ou era um fotógrafo que não fazia divulgação, ou que não conseguia um canal para divulgar aquilo. Então, a ideia do Hall Books é essa, é a gente começar a fomentar esse tipo de trabalho. Até mesmo como investimento, é curioso, eu tenho algumas cópias da Café Royal Books e conheço alguns dos autores que lá passaram, e é particular o engraçado como uma publicação tão pequena que é feita de uma forma quase que rudimentar, porque aquilo não é Xerox, é quase uma cópia, um Xerox 2.0, é uma qualidade um bocadinho acima, mas tem grandes nomes, e o particular é que tu compras uma cópia daquilo por 9 libras ou qualquer coisa assim, e aquilo valoriza imenso. Há cópias, por exemplo, de trabalhos do Martin Park, ainda a preto e branco, que com uma cópia custou 9 euros já custa para aí 30. Cópias de livros do David Carroll que pelo mesmo valor foram compradas pelo mesmo valor, que já vão nos 50. Há trabalhos do Stanley Perkins e muitos outros grandes nomes que já passaram por lá, e aquilo esgota, que é uma coisa louca. E mesmo autores pouco conhecidos acabam por ter ali uma montra para mostrar o trabalho deles e andar ali par a par com grandes nomes da fotografia. E quem sabe no futuro não sejam grandes nomes que também comecem eles próprios a ter os seus livros muito valorizados. Sim. Eles acabam na esteira desses nomes mais famosos também conseguindo mostrar o trabalho deles, e que eu vi alguns que são tão bons quanto. Sim, eu acho que acaba por ser também o olho do editor que está lá à frente daquilo, que também faz uma boa seleção de trabalhos. Eu acho que acaba por ser um pouco isso. Exato, porque essa é a grande sacada, na verdade, né? E daí você dá para esses fotógrafos a oportunidade de eles sentarem com alguém ou trabalharem junto com alguém que tem uma visão de edição um pouco mais aprimorada. Não querendo dizer que nós tenhamos, entendeu? Mas a gente vai achar alguém que faça isso por nós. Temos uma vaga aberta no Hall Books, Ruben e João, se vocês quiserem. Aí, eu alinho quando tu quiseres, já sabes. Pronto, já tens a vaga ocupada. Já podes tirar o anúncio da net, quando já está a vaga ocupada aqui pelo Ruben. Aqui em direto, em exclusivo, em primeira mão. Um dia deste Ficaram a saber. Mas podemos deixar, já chega, que a Rollbox está disponível e está receptiva à apresentação de projetos, por isso aqueles que estiverem a ouvir, especialmente aqueles que estiverem no Brasil, sabem que têm aqui uma oportunidade para entrar em contacto. Aproveitem. E podem aproveitar. É só entrar em contato lá. O Instagram é @hallphotobooks, foto com PH, né? Nós deixamos nos comentários perfeito. E quem quiser pode seguir a partir Sim, dali. a gente depois partilha os links todos. Tu falaste que na altura foste para Cuba numa altura que já tinhas saído do jornal, certo? Não, eu ainda estava no jornal esse ano. Ainda não? Ainda estavas? Eu ainda fiquei outros 2 anos no jornal. Ok. Então, conta-nos só um pouco primeiro como é que foi qual foi a receptividade do público ao teu projeto do Cuba Boys depois do prémio. Se notaste alguma coisa mais na procura do teu trabalho, e depois como é que foi a tua adaptação ao mercado de freelancing, porque trabalhaste muitos anos no jornal, e se houve assim algum período de adaptação que necessitaste, ou se já estavas mais com o pé de um lado do que do outro e foi relativamente fácil para ti. Depois do POI eu tive alguns contatos, sim. Mas foram menos do que eu pensava, assim. A visibilidade, eu imaginava que ela seria um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, os contatos que aconteceram foram contatos mais sólidos que eu levo até hoje. E ele serviu muito como... Tanto esse trabalho como os outros, ele serviu muito como vitrine depois. Eu tenho lá no meu site, então os editores me acham... E pedem um contato, um portfólio, ou me acham direto lá pelo meu site, e tem uma amostra do trabalho que eu faço lá, e acabam gostando muito do trabalho dos boxeadores, e eu acabo conseguindo alguns contratos justamente por causa daquele estilo de fotografia que eu fiz lá. Então ele foi legal. Mas não teve a visibilidade que eu esperava assim, imediatamente. Ela é algo que vem mais com o tempo. Até esses tempos atrás, inclusive, eu fiz um trabalho aqui para a AFP,
e que eles me acharam pelo site, procurando fotógrafos aqui na minha região, e me acharam pelo site, e o que chamou a atenção foi justamente o material dos boxeadores cubanos que estavam lá, e eu acabei fazendo um trabalho para eles por isso. Então, ele é um trabalho que eu acho que funcionou, a visibilidade dele funciona mais a longo prazo, assim. Diferente do que eu acho que seria ganhar, não sei, um WordPress ou algo do tipo, né? Que talvez seja um retorno muito rápido e muito mais imediato. Mas é legal. Sim, se calhar o POI tem uma visibilidade menor que o WordPress Photo, não é? Sim, sim. Principalmente por ser o POI Latam, né? Que ele é ibero-americano, né? Então, eu acho que fica mais restrito a alguns círculos de quem conhece o prêmio, de quem vai atrás. A gente costuma caçoar aqui que o POI Latam é o primo pobre do POI, né? Então, porque no POI você precisa pagar a inscrição, no POI Latam você não precisa, porque tipo, é verdade. Nós latino-americanos somos um pouco mais pobres, aquela coisa toda. Então eu tenho uma teoria semelhante em relação ao WordPress Photo e os Pulitzer. É mais ou menos isso. Eu acho que o Pulitzer deveria ser o ponto alto do jornalismo e do fotojornalismo, especialmente no fotojornalismo, que é esse que estamos aqui a falar, e eu acho que deveria ter muito mais atenção do que o WordPress Photo. O WordPress Photo eu acho que hoje em dia é um bocadinho mais pastilha elástica, vamos dizer assim. Sim. Um bocadinho mais... Não, mas ganhou um nome, não é? Acima de tudo só ganhou um nome, mas calhar... Mas olha que levantaste uma questão porreira, por acaso. Podia dar um bom debate. Eu acho que o Pulitzer sempre foi tendo em conta, visto como o ponto alto do jornalismo, especialmente na parte escrita. E a partir do momento em que eles incluíram a parte de fotografia, os fotojornalistas que por lá passaram tinham que ter uma elevada qualidade. Sim. E acho que se calhar o júri do Pulitzer está muito mais preparado para prestar atenção à forma como as histórias são contadas do que o do WordPress Photo. Acho eu. Ou pelo menos eu acho que o Pulitzer devia ter mais atenção em relação do que o WordPress Photo. Eu acho que é um pouco dos fotógrafos também, entendeu? Porque assim, o Pulitzer ele premia jornalismo no geral. Então você tem todas as categorias e inclusive eu acho que tem literatura também, né? Certo. E o WordPress Photo é uma coisa tipo mais um clubinho de fotógrafos, entendeu? Só nós julgando nós mesmos e mostrando os nossos trabalhos. Então talvez ele tenha um pouco mais de visibilidade na comunidade de fotógrafos por conta disso. Porque é um prêmio para fotógrafos, por fotógrafos e para fotógrafos. Diferente do Pulitzer, que é um balaio um pouco maior. Eu acho que se você for pôr na balança, talvez, e falando em jornalismo, talvez um Pulitzer tenha um peso um pouco maior. Mas ao mesmo mas ao mesmo tempo tem as diferenças, né? Tipo, no Pulitzer eu não sei, você não faz a inscrição, você é premiado, né? Claro, sim, é nomeado, não é? Então ele tem essa vantagem, tipo, não foi você que foi lá se inscrever e tal, diferente do WordPress. Mas, ao mesmo tempo, o WordPress eu acho que ele te abre uma possibilidade um pouco maior, que é mostrar séries de fotografia. Então, às vezes, você tem um trabalho que é legal, mas que ele não está mais na vitrine, digamos assim, da mídia. Então, mas tu tens a possibilidade... a mesma coisa, por exemplo, com o Prémio Nobel. Sim, mas é que a possibilidade de você ser visto, dependendo do trabalho, é menor, eu acho, no Pulitzer do que no WordPress Photo. Porque no WordPress Photo você está apresentando aquele teu trabalho. E no Pulitzer você tem que ter um contato para publicar num lugar, para ter uma certa divulgação, para que aquilo apareça, sei lá como é que chamam hoje, viralize, não sei o que, e seja notado. O WordPress Photo obriga-te a que sejas mais proativo. Portanto, o fotógrafo é que tem que também igualmente ter um papel mais proativo. Não, mas vê as formas como tu podes concorrer ao WordPress Photo. A partir deste momento eles só aceitam pessoas com credencial. Isso, só com credencial de jornalismo. Basta qualquer pessoa com uma carteira de imprensa pode concorrer. Sim. Com o Pulitzer não. Tu primeiro tens que ser jornalista e tem que ser um editor que acha que o teu trabalho é suficientemente bom para poder candidatar-te. Exato. E isso pode trazer vantagens, por exemplo, para o teu jornal, tu nomeares um jornalista dos teus, para a tua revista,
um colaborador teu pode ter uma carteira de colaborador e pode ser uma pessoa que escreve muito bem, é uma pessoa que fotografa muito bem. Eu acho que tem certas vantagens, mas sim, pode ser um debate interessante sobre este assunto. Sim, mas aí você teria que pensar em algumas coisas. A primeira é que todo o material que é premiado, que é indicado pelo Pulitzer, ele tem que ser em língua inglesa e publicado num veículo que tenha uma certa visibilidade para fazer isso. Então, a América Latina inteira você descarta. Sim, também é verdade. Entendeu? Você descarta tudo. O segundo, você tem que ter, dentro dos jornais, os editores têm que pensar nisso, no benefício que uma indicação para um prêmio desse, uma nomeação, traria. E em boa parte das vezes os editores estão preocupados com outras coisas, não pensam nisso como uma estratégia de atrair leitores para jornal ou de consolidar a imagem. Olha que muitos editores pensam isso. Mas eles próprios sabem qual é a altura em que... Sim. Então você limita muito mais. Esse cuidado dos editores. Sim, é uma limitação, sim, concordo. Sim. Então eu acho que o WordPress Photo tem a vantagem por conta disso. O fotógrafo vai lá e ele se inscreve. Ele não precisa de toda essa estrutura. Já tiveste a oportunidade de ver... Desculpa, já tiveste a oportunidade de ver os trabalhos nomeados deste ano? Eu dei uma olhada rápida que um amigo meu me mandou o link, mas eu não tive tempo de parar e olhar tudo assim. Mas eu não sei, eu sou um pouco desgostoso com o fotojornalismo ultimamente. Eu acho que a gente está dando muita volta em torno do próprio rabo, entendeu? As imagens, o visual dela, plasticamente, são todas muito similares, entendeu? Parece que os fotógrafos acabaram muito achando uma fórmula de tipo, isso é uma foto que causa impacto e vamos ficar nessa fórmula, e deixaram a criatividade de poder de tentar explorar outras possibilidades meio de lado. Então eu fico um pouco desgostoso com isso, mas fazer o quê? Eu não sou chefe de ninguém, nem mando em nada na fotografia. Eu só sou um leitor de fotografias nessas horas. Nunca consideraste nestes 25 anos desistir da fotografia ou do fotojornalismo? Sim, ontem mesmo. Sério? O que é que despoltou isso? Vamos falar sobre isso. Não, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu nunca vou deixar de fotografar. Eu só não sei se eu vou continuar fotografando nos mesmos mercados que eu fotografo hoje, entendeu? Que é fazer pautas para jornais contratado para fazer. Eu prefiro trabalhar eu mesmo buscando a história, eu mesmo fazendo a cobertura e eu mesmo oferecendo essas histórias. Que daí seriam histórias que eu acharia que precisam ser contadas por um motivo ou outro. De características do meu país, ou de curiosidades, ou de cultura, enfim. Histórias diferentes, né? Que você não vê normalmente na imprensa, e que a imprensa não tem normalmente nem interesse nem acesso para cobrir aquilo, porque estão preocupados com outras coisas. Até porque tu tens uma vantagem em relação a muita gente, que é que tu escreves. Além de fotografares, também fazes o texto do artigo, certo? Exato. Ou seja, consegues fazer o bolo todo. Eu, na verdade, quando eu comecei no jornalismo, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria escrever. Só que aquelas histórias de faculdade, que é lead, sub-lead e tudo mais, eu achava que isso matava o meu texto para um trabalho diário. E eu não queria escrever de qualquer jeito, eu queria ter cuidado para escrever, e eu achava que eu não ia conseguir fazer isso em tempo hábil para uma publicação diária. E eu já fotografava e gostava muito de fotografia, e na fotografia eu conseguia fazer isso no diário. Então eu migrei para trabalhar só com fotografia, mas enquanto era contratado de jornal, é claro. Mas eu sempre escrevi, sempre li, gosto muito. Então, quando eu comecei a carreira de freelancer, eu faço ainda, né? Para as agências que me contratam, e para os veículos, faço foto e vídeo. Mas eu comecei a trabalhar também minhas próprias histórias. Então, por exemplo, eu fiz um material aqui do pessoal que caça caranguejo no mangue aqui. E eu fiz tudo. As fotos, o vídeo, o texto, a edição.
E inclusive catei caranguejo junto, ajudei o pescador que me levou lá a catar caranguejo. Trataste do jantar? Sim, nós entramos no mangue 8 horas da manhã, saímos 4 horas da tarde. De todo esse tempo eu devo ter passado no total umas 2 ou 3 horas fotografando e filmando. O resto eu estava catando caranguejo. Catando marisco para fazer arroz também. Literalmente, então... imersão. Tipo, era algo novo para mim. Eu precisava entender como é que aquilo funcionava, sabe? Como que é você trabalhar daquilo, além de ser só um observador. Eu precisava sentir na pele como é que era a dureza daquele trabalho. E é um trabalho difícil. A gente acha que é fácil, mas não é. Então, isso eu conseguia ter uma noção maior e o texto e o material de foto e vídeo eu acho que ficou melhor por conta disso. Sentes que no futuro os teus trabalhos vão passar a ser um pouco mais neste sentido de teres mais controlo sobre aquilo que produzes e a quem vendes? Eu gostaria que tivesse. A ideia é essa. A ideia é começar a trabalhar esse tipo de história e esse tipo de relação com as publicações para que seja assim. Para que eu diga, o trabalho é esse, a história é essa, está aqui o texto, está aqui a foto, está aqui o vídeo. São essas fotos aqui, dentro desse pacote, sei lá, de 10, 12 fotos, você consegue selecionar o que você acha na sua edição que vai funcionar melhor, mas a ideia é que a edição fosse essa. E tem mercado para isso, entendeu? Porque tem muito pouco fotógrafo fazendo isso, que é quase como se fosse uma linha ali entre o fotojornalismo e a fotografia documental. Você não se aprofunda tanto tempo quanto fotografia documental precisa, mas você não faz um troço tão efêmero quanto o fotojornalismo, que você vai lá, fica 2 horas ou, sei lá, meia hora, às vezes, num lugar e volta com uma foto. Não, você trabalha um pouco mais esse período para você conseguir contar a história do jeito que ela tem que ser contada, mas você não se aprofunda tanto quanto seria uma fotografia documental. E tem pouca gente fazendo isso, porque a maioria dos fotojornalistas, dos fotógrafos que trabalham para jornal, porque eu separo assim, você tem o fotojornalista, que ele pode ser o que seria a definição que eu acho que é o fotojornalista, que é um cara que é jornalista e que trabalha a sua história, que faz a fotografia também, e o fotojornalista que é um fotógrafo de jornal, ou de revista, ou de agência. Ele só faz aquilo que, em teoria, né? Só faz aquilo que a agência ou que o jornal manda ele fazer e daquela forma que a agência e o jornal estão acostumados, porque é aquilo que vende. Então ele faz hoje uma coisa, amanhã outra, dali a 2 horas ele está fazendo outra coisa e volta sempre com single shots. É raro. É muito ilustrativo, não é? Isso, você volta, claro, com uma série de fotos, 10, 15, 20 fotos, mas para vender em single shots. Então, e quando eu prefiro, na verdade, vender um telling stories, é melhor, né? Diz-me então, neste sentido, então, onde é que tu te imaginas daqui a 10 anos, em termos de carreira? Puxa, pergunta difícil, hein? Eu me imagino conseguindo gerenciar mais o meu trabalho dentro da fotografia dessa forma. A ideia é que seja um fornecedor de conteúdo mais aprofundado para veículos de mídia. Ou de repente estou fazendo outra coisa porque nada deu certo. Mais em multimédia? Né? Sim, multimídia, né? Porque geralmente é assim, ó, veja bem, eu comecei a fazer vídeo justamente depois que eu comecei meu trabalho de freelancer, né? Justamente porque os jornais pediam. Você faz vídeo também? Ou conhece alguém que faz? Não. Então... Não. Eu conheço quem faça vídeo. Não, mas eu acabei perdendo alguns trabalhos porque no começo eu não fazia vídeo. E eram trabalhos interessantes, assim, que eu tinha vontade de fazer. Então, eu acabei, eu vou ter que aprender a fazer vídeo também. Então, quando eu montei primeira tentativa de aprender foi montar um canal no YouTube. Porque eu pensei, eu preciso me dar uma tarefa, eu preciso gravar, editar, fazer roteiro, tudo para aprender como é que faz. Então, eu falei, como é que eu faço isso? Eu gostava do teu canal do YouTube. Não percebo porque é que paraste com isso. Pois faz um ano mais ou menos que eu já não posto nenhum vídeo lá. Ele dá, na verdade, eu consegui absorver o conhecimento que eu precisava até aquele momento. É claro, você nunca sabe tudo, é sempre bom ir aprendendo mais. Claro. Mas a questão técnica eu consegui, tipo, que era fazer a edição e o controle de câmera e áudio. O resto é questão de linguagem,
que vai se mudando e você vai aprendendo coisas novas e vai desenvolvendo uma criatividade nova. Então, isso você faz de outras maneiras, não precisa necessariamente estar gravando. Claro que sempre é bom exercitar, mas não precisa estar gravando constantemente. E o problema é que gravar o vídeo tomava muito tempo. E era um tempo que eu não tinha para despender. Eu tinha meus projetos e tinha meus trabalhos para fazer. Então, só que eu gostava porque eu falava sobre fotografia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o podcast. Primeiro o podcast do Café e Fotografia, porque ele dá menos trabalho para fazer. Na questão de editar e de equipamentos e tudo mais, vídeos você tem que pensar em várias camadas de vídeo para que aquilo faça sentido numa edição. E o podcast é sempre mais um bate-papo, né? Você bota um rec ali, você grava tudo separado e depois você só edita sincronizando. Então ele não sei porquê, mas isso sou-me tão familiar. Entendeu? Bem, vocês sabem como é, né? Exatamente. O prova de contacto é exatamente a mesma coisa. Então, também no início falámos no vídeo e ficámos pelo áudio, mas agora se calhar vamos ter que nos render ao vídeo. Vamos, step by step. Exatamente. É claro que tem coisas que funcionam melhor em vídeo, né? Mas ainda assim, tipo, para não deixar essa lacuna totalmente vazia na minha vida, que é discutir e falar sobre fotografia, a gente faz o podcast. E a gente faz mais ou menos assim porque tem pouca gente fazendo podcast e produzindo conteúdo diferente de tutorial, né, para fotografia. E eu acho que é importante. Claro, é importante você ter o tutorial, mas é importante você ter a discussão mais aprofundada sobre fotografia. Então, é engraçado que nesse aspecto o prova de contacto e o arquivo RAW andam muito de mão dada, porque a filosofia por trás é muito similar, é curioso. E agora que estavas aqui a falar do podcast, podemos aproveitar e fazemos aqui a ponte para o arquivo RAW. Como é que tem sido trabalhar nesse projeto, o feedback que vocês tiveram, coisas para o futuro que vocês tenham em mente? Sei que vocês estão agora a começar uma nova temporada, tal como nós também. Queres falar um bocadinho mais sobre o arquivo RAW? Então, a gente vai continuar fazendo, porque a gente é teimoso. É de vocês que parassem. A gente ia aí ao Brasil na verdade, a gente fez a primeira temporada, teve acho que 30 episódios, e daí a gente começou uma segunda temporada, que os números são em contínuo, né? A gente não põe temporada 2, episódio 1 e tal. Então a gente conseguiu fazer 5 episódios só. Mas daí porque deu um problema nas nossas agendas, entendeu? Na minha e do Hamilton. Ainda bem, apareceu muito trabalho para fazer, muita viagem, muita coisa. É bom sinal. E acabou ficando para trás o arquivo RAW. Então, quando chegou no tempo da gente poder sentar e começar a gravar de novo, a gente pensou, já é fim de ano. Então, vamos esperar terminar o ano, vamos esperar terminar o carnaval, porque o Brasil só começa a funcionar mesmo depois do carnaval. E daí a gente continua com É o startup. Ele dá um restart ali. A gente continua a segunda temporada, a parte B, né? Depois do carnaval. Então a gente aproveitou todo esse tempo agora para ajustar a agenda e para já gravar alguns episódios. Então a gente já tem alguns episódios na gaveta, que alguns estão editados, outros estão terminando de editar. E a ideia é continuar, só que a gente precisava, eu acho que talvez vocês tenham o mesmo problema, a gente precisava de encontrar uma forma de monetizar isso. Não que isso vá virar um trabalho e você vá viver disso, mas que ele consiga pelo menos se pagar para você conseguir Sim. Você conseguir ter um equipamento um pouco melhor, que você conseguir fazer uma viagem para entrevistar um fotógrafo. Nós andamos muito muito a par um com os outros. Nós sentimos exatamente a mesma coisa. Eu acho que até no último episódio da segunda temporada falamos um pouco sobre ideias que podiam funcionar ou não em termos de monetização. Porque aquilo que muitas vezes eu e o João Paulo debatemos é o uso do espaço, encontramos um espaço para termos melhores qualidades de som, termos equipamento melhor, e este tipo de coisas está constantemente a sair do nosso bolso, e era uma maneira de termos um rendimento pequeno que funcionasse só para ajudar a uma pequena despesa de um espaço, ou se calhar um suporte melhor para os microfones, um espaço mais
melhores condições para recebermos os convidados. Se houver alguém que estiver a ouvir que quer ajudar, somos receptivos a ideias. Mas provavelmente a gente sente exatamente as mesmas dificuldades que vocês. Exato. Para você conseguir investir nisso mesmo. Eu acho que são obstáculos, por assim dizer, não é? Desafios que nos são colocados. Normalmente quem cria os podcasts e que realmente quer subir um bocadinho mais a fasquia, há de chegar a um ponto que realmente começa a ter estas questões todas, não é? E é interessante. E é interessante estarmos também neste aspecto em sintonia. Não, porque quem sabe possamos trocar mais umas ideias. A ideia nunca é fazer disto uma forma de vida. Sim, a ideia não é a gente continuar não é a ideia termos lucro com isto. A ideia é mesmo só ter uma pequena ajuda para suportar. Por exemplo, eu e o João Paulo temos muitas pessoas que a gente gostava de entrevistar, que por exemplo estão em Lisboa. Mas nós, para irmos a Lisboa, para tirarmos rentabilidade, se calhar temos de tentar fazer 3 ou 4 entrevistas na mesma viagem para rentabilizar a coisa. E mesmo que a gente diga rentabilizar, e ponho isto entre aspas, nós não tiramos rentabilidade nenhuma disto. A gente faz isto por amor e eu sei que vocês fazem-no da mesma forma. Mas isto acaba por ser sempre uma conversa que vem à baila, que é como é que podemos monetizar de alguma forma. Fazer um break-even. Um break-even, sim, no fundo é isso. Poder fazer um break-even, pronto, é apenas equilibrarmos as contas, não ser só sim, despesa. Exatamente. Mas é daí que você entra naquele mesmo problema que eu estava falando ali do How Photobooks, que a gente sabe conversar e sabe com quem falar pro podcast. Mas a gente não sabe tratar isso como se fosse uma empresa. Porque você tem que ter uma visão tipo de captação, de monetização. Você tem que ter o mínimo de trato como vendedor. Por exemplo, você chegar num laboratório fotográfico e falar, me dá aqui X quantia e eu falo de você lá no meu podcast. Entendeu? Que seria um tipo de financiamento, né? Então, o problema dos fotógrafos geralmente é esse. A gente sabe fotografar, sabe fazer, sabe conversar, sabe discutir sobre fotografia, mas a gente precisa de atuar em outras áreas também, que seria o marketing, seria a divulgação, seria a venda, seria trabalhar a questão financeira. E há outros que são muito bons no marketing, mas para fotografar... Exato. Então... Depois há outros que é o contrário. Pois. Sim, mas sem dúvida acho que concordamos plenamente, acho que estamos todos em sintonia nesse aspecto. Não é? Todos temos que ganhar aí um bocado de traquejo noutras áreas para realmente conseguirmos também elevar o nosso podcast, se calhar a níveis que nós próprios também queremos ter, melhorarmos tudo, não é? A nível de qualidade, os conteúdos. O truque acaba por ser fazer como o Stidle. Se conhece como é que o Stidle financia os trabalhos que ele faz na editora dele? Não. O Stidle comprou a determinada altura os direitos do Americans, do Robert Frank. Uhum. E então as vendas que ele tem com o Americans chega para financiar a produção de todos os outros livros. Os dele e do Carl, de outro fotógrafo que agora não me recordo o nome. Os lucros que ele obtém com isso chega para tudo. Por isso o truque é encontrar o teu Robert Frank. Exatamente. Vamos fazer uma vaquinha e comprar os direitos do Robert Frank, então. Olha, não sei por quanto é que o Stidle vendia isso agora. Verdade. Compramos ali o direito de uma música dos Beatles e já podemos gravar podcasts pro resto da eternidade. Não, tu podes comprar do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. Mas Sebastião Salgado não vende, acho que. Achas que não? Eu acho que não, acho que ele mantém pra ele. Senão ele já teria vendido. O material que ele tinha na Magnum ele já tirou de lá, então... Também é verdade. Sabes que muitos dos fotógrafos brasileiros com quem já fui falar não têm assim uma grande opinião em relação ao trabalho do Salgado. É muito estranho. Estranho. Aqui em Portugal o homem é praticamente idolatrado, não é? Não, aqui no Brasil também. Eu tenho uma visão dele do Salgado antes digital e a versão digital. E o depois digital. E eu acho que ele com o digital ele perdeu imenso. Eu acho. Eu gosto do trabalho dele na questão assim, eu gosto dos trabalhos que ele encampa para fazer. Mas eu não gosto 100% dos resultados, entendeu? Algumas coisas me agradam mais, outras coisas me agradam menos. Por exemplo, o Genesis. É um projeto fantástico. Eu gostaria de ter feito.
Acho que ele acertou no encampar isso. Mas não é todo o material do Gênesis que me agrada. Mas isso é uma questão pessoal. Eu faria algumas coisas de uma forma diferente. Mas dentro do projeto que ele pensou, ele fez de uma forma. Agora, o melhor trabalho que eu acho do Salgado é o Outras Américas, que é o primeiro trabalho que ele fez, o primeiro livro dele. Que ele viajou aqui à América Latina, fotografando os países todos aqui que eram de uma casa que era dele e não era dele. Porque ele é brasileiro, mas ele morou na Europa há muito tempo, aprendeu a fotografia na Europa, então o pessoal até fala o Salgado consegue o que tem porque o estilo dele de fotografia é um estilo europeu, não é um estilo latino, então tem que ser às vezes essa discussão por aqui. Mas não desmereço, o trabalho dele é bacana. Mas esse Outras Américas, na minha opinião, é o melhor trabalho dele. Ok, agora deixaste-me na dúvida. Descreve melhor o que é isso do estilo latino. Pois é. Você vai me colocar em problemas falando isso. Eu dou-te uma ajuda. A minha percepção do trabalho do Salgado é que é um bocadinho mais geométrico, um bocadinho na onda do Cartier-Bresson, talvez. Talvez sim, que seria uma escola. Será mais isso que se calhar queres dizer? Que seria uma escola um pouco mais europeia. Eu acho que é uma fotografia mais pensada. Enquanto objeto artístico. O que é que descreverias? O que é que davas como exemplo como um estilo latino? Seria uma fotografia... Um fotógrafo. Um pouco mais aprofundada. Mas dá-me um exemplo de um fotógrafo que te venha assim à cabeça. Só para eu ter uma ideia do que é que estás a querer dizer. Ai, puxa vida. Puxa, é difícil falar um fotógrafo que tenha essa característica que eu considero como fotografia latina. Mas pega a fotografia mexicana, por exemplo. É diferente, é mais ou menos como se fosse os estilos de literatura, entendeu? Se você pega, por exemplo, Victor Hugo. Eu gosto muito do Victor Hugo, li durante muito tempo tudo o que eu podia ler, mas é diferente de Gabriel Garcia Marques, entendeu? Ou vamos pegar alguém mais contemporâneo um pouco menos fechado em regras gramaticais formais. Pegamos José Saramago. Ele tem uma escrita um pouco mais solta, um pouco mais próximo do coloquial, mas ainda assim não tem o colorido de Gabriel Garcia Marques ou de Jorge Luis Borges, entendeu? Então, da forma que eu vejo, assim, a fotografia europeia ela é muito mais pensada como um objeto artístico. Até porque, da forma que eu vejo, se estuda mais de uma outra forma a fotografia. A gente é muito mais no estilo não vamos estudar tanto, mas vamos lá fazer, e aprendemos mais fazendo do que estudando, e depois nós voltamos para estudar, mas já temos os vícios de termos ido lá fazer antes. Exato. Eu acho que o latino é muito mais passional, entendeu? A gente pensa muito mais com emoção do que com razão. E isso chega... Eu acho que consigo perceber o que tu estás a dizer, porque eu sinto exatamente a mesma coisa, por exemplo, em relação aos fotógrafos russos, que tem sido uma mais recente descoberta, uma descoberta minha, que tem estado a descobrir muitos fotógrafos russos, e eu noto que a própria linguagem e o estilo deles é muito diferente da nossa europeia e muito, muito mais diferente da sul-americana e da norte-americana. Por isso é bem capaz de ser quase que cada região tem uma forma diferente de olhar para a fotografia. Que sofre também, não é? Será algo mais cultural? Eu não sei até que ponto é que a própria cultura de cada país ou de cada continente influencia o estilo fotográfico. Eu acho que influencia, sim, porque a gente é influenciado pelo nosso meio em tudo, né? Em todo tipo de coisa, desde
de canção, até o jeito de andar, até, de música, do jeito de se vestir, tudo te influencia. E isso, é claro, você coloca na sua fotografia também. Eu acho que não tem uma forma de você dizer, eu vou deixar tudo isso de lado e vou fazer de outra forma. Algumas coisas você consegue aprender. Por exemplo, a gente tem um problema aqui para trabalhar com o que a gente chama de gringo, né? Que são aqueles que não são latino-americanos. Por exemplo, se você faz um trabalho fotográfico para um editor, sei lá, de Londres, uma publicação de Londres, e o trabalho não ficou bom, e ele chega e te fala, porra, esse trabalho tá uma droga, tá ruim. O latino, acha que ele tá falando de mim, entendeu? Ele não gosta de mim. Okay. Ele tem um problema comigo. Okay. Quando, na verdade, o cara tá falando só de um trabalho. E ali no final do dia, vocês podiam sair, tomar uma cerveja junto, discutir de futebol. Falar, sabe, os norte-americanos e os europeus, em geral, não na maioria, mas em geral, separam isso. E a gente não. A gente mais objetivo. Sintomatiza muito mais, assim, o cara não gosta de mim. Okay. É por isso que a gente não dá certo. Ok. Entendeu? A gente consegue se aprofundar muito mais numa história e contar a história de um jeito muito mais colorido, eu acho. Mas a gente não consegue que ninguém publique porque a gente tem problema com isso. Falaste ainda agora da literatura. Tu sentes muito essa influência da literatura no teu trabalho? Totalmente. Totalmente. Mas eu acho que isso talvez seja um dos defeitos dos fotógrafos que buscam referência só em fotógrafos também. Só na própria fotografia. Sim. Eu acho que você fotografa... tem uma frase que alguém disse, né? Que você fotografa com todos os livros que leu, aquela coisa toda, né? Eu não sei se foi Bresson, exatamente. Se foi Salgado, quem foi que disse isso. Mas é exatamente isso. Quanto mais profundo você é enquanto pessoa, quanto conhecimento que você tem em diversas áreas de experiências que você teve ou diversas áreas artísticas, mais você consegue perceber que a tua fotografia evolui de uma forma. Quanto mais raso você for, mais raso vai ser a sua fotografia. Citando até referências simples, né? Não é? Citando referências simples, por exemplo, não tem como você ir para uma vila pequenininha de 3.000 habitantes e você não imaginar Macondo, dos 100 Anos de Solidão. Não tem como você ver uma plantação de girassol e não lembrar do amarelo do Van Gogh, entendeu? Então, quanto mais referência... E isso eu estou falando referências bem básicas, assim, superficiais, mas quanto mais referência você tem, sim. mais você consegue trazer aquilo para a tua fotografia. Então, é importante, claro, você acompanhar o trabalho de fotógrafos, mas é importante você acompanhar outras coisas também. É mais ou menos como fotojornalista. A literatura é capaz de ser... Sim, a literatura é um dos pontos que eu acho que muitos fotógrafos não apostam. Há uns tempos eu estava a ler uma entrevista do Alex Webb e a pergunta era sobre como ele se preparava quando ia fotografar para uma determinada cidade ou um determinado país. E ele dizia que punha sempre de lado 3 ou 4 livros cuja a história acontecia ou naquela cidade ou naquele país, só para ele ter uma melhor percepção Exato. Do que é que ele esperava lá. Ele não lia os guias turísticos, não lia nada, ele deixava-se partir à descoberta dos espaços. História. Mas aquelas histórias davam-lhe um bocadinho a conhecer mais de como é que são as pessoas, como é que é a cultura, de uma maneira que é contada um bocadinho diferente daquilo que vem nos guias, não é? E contado por alguém de lá, né? A literatura é uma... Sim, exatamente. Essa ainda é outra vantagem. Tu ouvires a história contada por alguém que conhece muito melhor os sítios. Exato. É como você... não sei, quando eu fui para ir para Havana, eu me preparei antes. Eu li muito sobre muita coisa. Muita informação política, muita informação econômica, né, informação histórica, mas li também muita literatura. Eu li Pedro Juan Gutiérrez, para saber como é que era que aquelas pessoas viam o lugar onde elas estavam, onde elas viveram, onde elas cresceram, porque é uma informação que você não consegue ter se não for alguém de lá te contando. E um escritor, cara, ele sabe contar isso de uma forma poderosa.
Eles vivem o espaço de outra forma, não é? E acaba por ser um pouco aquilo que o fotógrafo acaba por ir fazer mais tarde, que é aquilo que falavas, é a questão da imersão. Passar para as imagens, sim, é essa vivência. Exato, é exatamente isso. Então, não tem como você não fazer. Por exemplo, eu, quando um dia for a Paris, eu vou procurar aquela... quer dizer, não sei como é que vai estar, porque pegou fogo, mas enfim, eu iria procurar a Notre Dame da descrição do Nossa Senhora de Paris, do Victor Hugo, porque foi um livro que eu li numa época e que me ficou, aquela descrição que ele fazia da catedral, me ficou muito marcada durante um grande período de tempo. Então, eu sei que instintivamente eu ia buscar isso lá. Ou que eu ia buscar os lugares ou a visão que o Hemingway teve no Paris é uma Festa. Então, você acaba se aproximando muito mais dos lugares, assim. Eu acho que é importante para os fotógrafos lerem um pouco mais. É mais ou menos como um fotojornalista que vai fazer, sei lá, uma matéria sobre algum fato que está acontecendo, mas ele não sabe o que está acontecendo porque ele não leu o jornal e não sabe as informações, e aquilo vem acontecendo há um tempo, mas ele não acompanha porque ele acha chato. Enfim, a estrutura que ele vai ter de fazer uma foto é diferente do cara que acompanha aquilo, que lê o jornal, que se informou, que escutou na rádio, que está discutindo com os repórteres. É outro tipo de foto. Pois, realmente é isto. É aquela questão das influências. Tudo o que a gente vê e lê e ouve, muitas vezes a música também pode ser uma influência, não é? E é engraçado, até agora voltando àquela questão que há bocadinho o Ruben colocou, não é? Onde é que te vias daqui a 10 anos? E agora faço-te a pergunta um bocado ao contrário, que é, se tu pudesses viajar no tempo, que conselhos é que tu davas a ti próprio quando eras mais novo? Agora, sabendo o que sabes hoje... Aquele Henrique que estava na faculdade. Exatamente. O que é que... Poxa vida, eu diria para mim mesmo, lá no começo da minha carreira, por uma questão bem prática, né? Eu diria, vá trabalhar nesse jornal, mas não fique lá aos 17 anos que era para você ficar. Você fique 5. E depois vai embora. Okay. Eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito de passar um período de tempo nesse jornal. Aprendi muito lá. Mas você fica muito limitado a achar que a fotografia e a fotografia jornalística é aquilo que se faz ali. O que se faz nas agências, o que se faz... E é claro que é por um certo viés. Mas não era o que eu queria fazer. Na verdade, depois que eu saí do jornal e comecei a encampar, até uns 2 ou 3 anos antes de eu sair do jornal, que eu comecei a encampar essa história de contar essas histórias mais aprofundadas, que eu percebi que, na verdade, sempre foi isso que eu quis fazer. Eu não queria estar ali cobrindo um jogo de futebol ou cobrindo uma manifestação que acontece hoje e amanhã vai acontecer outra. Não, eu queria trabalhar histórias mais aprofundadas. Eu sempre quis. Então, se eu voltasse lá atrás, eu ia cutucar no meu ombro e dizer, você fique lá uns 5 anos para você aprender algumas das manhas da profissão e depois caia fora, entendeu? Vá fazer outra coisa, porque seria até um momento melhor para fazer do que é um momento de hoje, que está tudo muito efêmero, muito rápido e o jornalismo está em crise, enfim. Claro. Olhando para isso, tu sentes que ainda precisas de estudar, de fazer alguma formação complementar ao teu trabalho nesta altura do campeonato, em que já vais com 25 anos de carreira? Há qualquer coisa que tu sintas que ainda precisas para chegar à tua linguagem, àquela imagem que a gente olha e diz, isto é uma foto do Henri Mileu? Ou sentes que ainda há ali qualquer coisa que te falta? Não, sim. Você sempre pode aprender algo. Eu digo que até o que você faz que dá errado te ensina que não é para fazer daquele jeito, entendeu? Mas na questão mais aprofundada, mais perto da fotografia, eu acho que seria muito interessante fazer um curso de história da arte, por exemplo. Para entender da onde que veio a arte visual e até onde que a gente consegue chegar. Um curso mais voltado para essa questão do pensar a fotografia de uma outra forma, que não só unicamente como informativa, mas que ela você consiga fazer um trabalho que ele seja informativo, mas que ele seja ao mesmo tempo atemporal, ou que ele tenha uma sobrevida um pouco maior na sua questão visual. Além, é claro, de cursos técnicos, né? Isso daí você sempre tem que estar se aprimorando e se aperfeiçoando. É engraçado que já não és a primeira pessoa que refere exatamente isso.
A história da arte. Da questão da história da arte, perceber um bocadinho de onde tudo veio, não é? Como as coisas foram evoluindo. Olha, a nossa última convidada, a Rita, era um excelente exemplo disso. Sim, e o Manuel Teixeira também mencionou isso na entrevista dele. Não deixa de ser curioso. Eu acho que também a outra lacuna que muitos fotógrafos têm é não olhar muito para a questão da história da fotografia, da arte em si. Não, eles ficam... fica muito parado, né? Chega um ponto da vida que eles descobrem o Fibonacci e acham que foi aquilo. Agora já sei, é o Fibonacci, é a sacada. Mas não, é muitas outras coisas, né? Vai muito além. Então, eu acho importante isso, né? E claro, lembrando agora que a gente estava falando do How Books, né? Seria interessante tudo isso para saber... Tipo, trabalhar uma edição diferente, pensar um livro diferente, né? Desde a diagramação até a capa. Isso é algo que me motiva a continuar estudando ou a começar a estudar novamente, porque é outro princípio da fotografia. Não é o ato de fazer a fotografia, é o ato de mostrar a fotografia, e que é totalmente diferente. A imagem. Sim, porque a gente entende de livro de fotografia enquanto leitor. Eu vejo e sei o que me agrada, mas enquanto produzir... Daí é outra coisa. E acho que isso agregaria na fotografia também, até para apresentar trabalhos. Sim, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu acabei por fazer formação em curadoria e eu acho que foi uma grande vantagem trazer não só esse conhecimento da história da arte, como também começar a compreender melhor a maneira como os autores produziam os próprios livros e a maneira como os sequenciavam, e ajudou bastante. E até com a montagem de exposições, isso também só em si já ajuda, mas a maneira como se passa a olhar para os trabalhos, consegues ter uma visão um pouco diferente daquilo que é o comum. Talvez você se aproxime mais do que o autor queria mostrar de verdade. Talvez, se calhar a visão começa a ser um bocadinho diferente, porque eu consigo... neste momento, se calhar, olhar para os trabalhos e vê-los não só na forma unidimensional que às vezes o autor apresenta, mas conseguir construir uma narrativa que seja quase tridimensional, ou seja, quem vê a maneira em que tu consegues ver a foto A com a B, com a C, com a D, a sequência em que tu consegues ver dentro da foto A elemento 1.0 ou 2.0 que ligam com o elemento 1.0 da foto B. Há sempre pequenas coisas que tu consegues fazer de ligação que às vezes passam despercebidos, e conseguir dar às vezes essa tridimensionalidade a uma narrativa, pelo menos para mim é um desafio que me apela imenso, e é por isso que eu gosto tanto do fotolivros e quero reabrir a editora e continuar a apostar neste tipo de coisas. E tem sido muito, se calhar, esta conversa que nós temos tido os dois em relação aos fotolivros, que também tem estado a despertar ainda mais o meu interesse. E eu não sei se é isso que tu sentes quando olhas para o trabalho dos outros autores agora. Sim, eu sempre agora tento buscar esses elementos de ligação, entendeu? Entre as imagens, entre a narrativa e entre o que o fotógrafo queria realmente dizer com aquilo. Porque eu sei que muitas vezes isso passa pela curadoria de um editor e acaba, claro, o trabalho é do fotógrafo, mas acaba tendo um pouco da visão do que o editor ou do curador fez. Mas você consegue encontrar muito mais facilmente o que o fotógrafo queria dizer. Como você pegar, sei lá, a gente falou The Americans, do Robert Frank. Você consegue ver o que ele queria contar ali. E as pequenas sutilezas dessa história que ele queria contar. Porque foi um livro muito bem pensado na sua construção. Então, isso é ótimo, porque quando você está lá fotografando, ou você está pesquisando a tua pauta, o trabalho que você vai fazer... Você já tendo esse conhecimento, isso agrega na hora de você produzir o trabalho. Porque você já vai tendo uma linearidade maior, fica mais homogêneo o trabalho que você vai fazer. Desde a hora que você está captando a imagem, até a hora que você vai editar depois. É como se você já tivesse um roteiro mais ou menos prévio para seguir. Claro que tudo sempre tem ali os problemas, os altos e baixos, mas você tem uma linha mestra que você segue um pouco mais facilmente. Então isso... só facilita, na verdade, o teu trabalho de antes para você ter um trabalho melhor depois. Sim, isso é verdade. Agora que estávamos a falar nisso, estava aqui a olhar para a tua biografia e lembrei-me que esta exposição de 2014 em Portugal, acabei por ser eu a fazer a curadoria dela cá, não é? E acabou por ser assim que a gente se conheceu. Exato, foi bem isso. Com um trabalho de um circo.
O que é que aconteceu a esse trabalho? Nunca pensaste em dar continuidade a ele? Não, na verdade eu acompanhei esse circo durante uns 4 meses, 3 ou 4 meses aqui. É um circo que ele atua na periferia aqui de Curitiba, né? Então ele faz só para os bairros mais pobres. E eu acabei ficando só nesse período de tempo mesmo, nunca mais encontrei com esse pessoal. Eu até tenho que tirar um dia para procurar, ver onde que eles estão, ver se ainda existe, né? Porque mesmo na época eles já estavam querendo meio que vender ou fechar. E na verdade foi legal porque assim, eram 2 irmãos que eram os donos do circo, jovens. E eles tinham brigado e um desses irmãos tinha caído fora do circo e o outro não sabia se vendia. Assim. E eles acabaram se juntando de novo e fazendo o espetáculo e voltaram a trabalhar junto porque eu estava fazendo um trabalho de fotografia. E que eu expliquei para eles que eu ia publicar no jornal ali e tal. Então a fotografia acabou juntando a família de novo porque o irmão que era dono do circo ligou pro outro e falou: tem um fotógrafo vindo aqui, ele tá fazendo um trabalho, tá acompanhando, ele vai publicar no jornal assim, pô, vamos fazer um espetáculo legal, vamos fazer e acabou indo nessa, assim. Então eu acompanhei eles. É tão bom. Eu acompanhei eles durante as montagens, né, escolha do terreno, ensaio e tal. E depois, isso várias vezes, mas no espetáculo eu fui num dia só. Porque eu sempre penso, se eu fosse mais de uma vez, eu teria ângulos melhores, saberia como seria a dinâmica aconteceria e procuraria melhores lugares para fazer algumas fotos. Mas eu queria que nesse trabalho ele tivesse aquela mesma sensação de quem vai assistir um espetáculo de circo. É uma vez. É único. Não é como... Não sabes ao que vais, não sabes o que é que vai acontecer. Isso, não é como uma série, ou uma novela, ou um filme que o cara grava, regrava até ficar 100% perfeito, né? É como teatro, só tem aquela chance de fazer bem feito. E daí no dia seguinte ele tem que lutar de novo para fazer bem feito. Então eu fui uma vez só porque eu queria dar essa impressão de... isso, aconteceu assim. Então, hoje eu olho aquele material e vejo, putz, se tivesse um pouco mais pro lado, se tivesse ido do outro lado... Mas na verdade ele funciona muito bem do jeito que ele tá. E foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Até, inclusive, uma vez mais, obrigado por ter feito a curadoria do trabalho, ficou bem bacana. Eu acho que a exposição resultou bem. Ainda fizemos ali uns valentes cortes nas imagens. Sim. Mas acho que ficou bem. Quem sabe, na próxima, agora quando vieres a Portugal, a gente não organiza aí outra exposição. Talvez. Arrumando o espaço, dá pra gente montar alguma coisa aí. Isso é só dizeres, eu trato disso. Fica já o desafio lançado. Então, desafio lançado. Talvez em dezembro eu apareça aí por Portugal. Pronto, vamos tratar disso. Mas já estavas aqui a falar de exposições. Recentemente estivemos envolvidos num projeto. Verdade. Eu e o João Paulo tivemos a trabalhar em parceria com uma ONG, com a ONG Vida, que está a fazer uma exposição que vai inaugurar agora dia 7 de março, às 4h30, no Centro Cultural Regional de Santarém. Quem tiver a oportunidade também, já agora aproveita, fica o convite passa feito. a palavra, fica o convite feito. E quem for no dia da inauguração... Vou lá estar eu a representar o Ruben na representação. Porque eu vou estar, olha, o casamento vou estar a fotografar a boxe. Curiosamente. Faz uma live para que eu possa acompanhar também. Olha, por que não? Olha, ouviste, Ruben? Eu ouvi. E fotos também, Ruben. Tá bem? Eu tenho alergia às redes sociais. Ok. Bom, a gente já sabia que ia ser assim, não é? Que a gente mete-se aqui à conversa e vamos ter que quase terminar, mas obviamente não podíamos terminar sem a nossa pergunta. A nossa pergunta. Começa a ser a nossa pergunta, não é? Que é basicamente, que pergunta é que nunca te fizeram e que gostarias que já tivessem feito? E se quiseres podes aproveitar e dar já a resposta. Puxa, isso é difícil. Pergunta que nunca me fizeram. E que gostavas que já tivessem feito? Pode ser sobre qualquer coisa, não é? Mas... algo que tu achas que... não tem necessariamente ser só sobre fotografia, não? Não, assim... Bem, agora piorou, então. A pergunta que tu gostavas é saber quanto é que tu calças. Quanto calço? Eu calço 40.
Não sei, na verdade, para vocês verem como é complicado quando a gente monta tanta história e conta tanta história, e quando a gente para pensar na gente mesmo, a gente realmente não sabe o que responder em algumas situações. Neste momento, e o Ruben estamos a assinar ao mesmo tempo. Confere. Mas talvez assim, não sei, se me perguntassem se valeu a pena. Se valeu, okay. Não, então, não, é claro, principalmente na fotografia, porque as pessoas que eu conheço e que me conhecem ou são da família ou têm alguma relação com a fotografia. Eu costumo dizer que fotógrafo só conhece fotógrafo. Então, não só na fotografia, mas se valeu a pena tudo. Eu acho Ainda sentes isso, que valeu a pena? Eu acho que por enquanto está valendo a pena. Eu acho que... Ainda consegues manter-te motivado? Sim. Você tem que ter motivação no que você faz, né? E é claro, você tem que ter as suas válvulas de escape também, para você não ficar... Senão aquilo acaba se tornando uma obrigação ao invés de um prazer. Então, eu acho que valeu a pena, sim. E acho que daqui para frente vai valer mais a pena ainda. Olha, aí está. E acho que é uma boa maneira de terminarmos com este pensamento positivo. Não é? E acho que sim. Henri, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso convite. E espero que tenham gostado de ouvir. E como sempre, mais uma vez, o que pedimos sempre, né? Se gostarem, divulguem, deixem o vosso feedback, deem os vossos reviews nas diversas plataformas onde está alojado o nosso podcast. Mandem sugestões. Portanto, se quiserem, estejam à vontade, sabem como nos contactar. Mais uma vez, Henri, muito obrigado. E também não podíamos deixar de terminar sem agradecer ao Luís e às Galerias Geraldes por terem aqui cedido o seu espaço para podermos gravar este episódio. Sim, hoje estamos a gravar num ateliê de pintura que é verdade, lindíssimo. Somos muito artísticos. É assim. Estamos a inspirar com outras artes. É verdade. Está. Também é aqui um bocadinho de história que está aqui. Mais uma vez, ao Luís, se estás a ouvir, muito obrigado pela tua ajuda e o teu apoio. E ficamos por aqui. Henri, mais uma vez, muito obrigado. Sim, e obrigado a todos vocês por estarem a acompanhar o podcast e por continuarem a subscrever e a mandar-vos os vossos comentários. E acho que ficamos por aqui. É verdade. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Até breve.